da República, quer como presidente do MPLA, o camarada João Lourenço é incompetente. Além é incompetente, é incoerente, e em relação à incoerência todos nós sabemos, porque ele nunca quis bicefalia e atualmente está a defendê-la. Como disse, é incompetente e incoerente, e depois é o militante do partido mais indisciplinado que eu já conheci. Enfim. Vamos falar daqui a pouco sobre a indisciplina. Para candidato ao cadeirão máximo do MPLA, José Carlos de Almeida, em uma entrevista na Rádio Essencial, mostra insatisfação do presidente de seu partido, João Manuel Gonçalves Lourenço, pois, segundo ele, o presidente está dificultando a sua hora de brilhar. Assista e deixa a tua opinião. Pedimos para se inscrever no canal. Nos ajuda a crescer. Em estudar línguas estrangeiras. E, portanto, sou uma pessoa preparada para a vida política. E nunca pensei concorrer contra o presidente João Lourenço, porque eu sempre creio que depois de 2 mandatos ele havia de deixar a liderança do MPLA e dar possibilidade de outros camaradas poderem dirigir o partido. Infelizmente, o presidente João Lourenço alterou os estatutos do MPLA, que lhe permite novamente ser candidato a presidente do partido. Eu esperei o meu momento e, portanto, acho que o presidente João Lourenço quer se candidatar contra mim, porque este é o meu momento. Ele alterou os estatutos de forma irregular, porque não era um congresso eletivo, portanto, não violou os estatutos e agora vai concorrer. É uma ambição desmedida, porque acho que ele já não tem quaisquer programas, não há razões para ele continuar a ser o líder do partido. Se nós lhe perguntarmos por que razão é que pretende continuar na liderança do partido, provavelmente nos dirá argumentos pouco convincentes. Quer como presidente da República, quer como presidente do MPLA, o camarada João Lourenço é incompetente. Além é incompetente, é incoerente, e em relação à incoerência todos nós sabemos, porque ele nunca quis bicefalia e atualmente está a defendê-la. Como disse, é incompetente e incoerente, e depois é o militante do partido mais indisciplinado que eu já conheci. Enfim, os estatutos diziam que o candidato a presidente do partido, sim, era necessariamente o candidato a presidente da República. Sim, exatamente. Exatamente. O presidente do partido era necessariamente quem iria ocupar a cabeça de lista, quem seria o cabeça de lista, assim. Sim. Atualmente já não é assim, porque o candidato, teremos o presidente do partido que não o candidato a presidente do partido. Portanto, vamos ter, na possibilidade de ele ganhar as eleições, teremos João Lourenço como presidente do partido e teremos um candidato a presidente do partido diferente da sua figura. Portanto, teremos duas figuras. Portanto, teremos a bicefalia, porque será o poder do MPLA com duas cabeças. Uma como presidente da República e outra como presidente do partido, o que nós não pretendemos, porque isso vai gerar confusões, vai gerar conflitos, porque sabemos que muitas pessoas vão perguntar quem é o teu líder, uns vão dizer que é o presidente da República, outros vão dizer que é o presidente do partido. Mas é o que eu estou a dizer, em 2017, quando João Lourenço entrou na presidência da República, os estatutos estavam precisamente assim, tanto é que deu a possibilidade de José Eduardo continuar como presidente do partido e João Lourenço na presidência da República. Sim, mas devíamos ter feito de outra maneira. Mesmo já naquela altura de José Eduardo dos Santos. Exatamente, de maneira a evitarmos esses conflitos, porque isso traz muitos conflitos e o meu partido não está muito bem em termos de coesão. Nós precisamos de ter propostas interessantíssimas que estabeleçam e que fortaleçam a coesão no partido. Quando diz que o congresso que decorreu foi irregular, o que é que, enquanto militante, José Carlos de Almeida fez para que pudesse se repor a legalidade? Bom, recorreu a instâncias como o tribunal, estruturas do partido, a apelar à reposição da legalidade? Eu até tentei, mas depois fui aconselhado a não fazer, porque eu tinha textos em relação a isso, mas depois aconselharam a não fazer porque dizia-se que o Tribunal Constitucional estava muito ligado ao poder do MPLA. Do seu partido, quer dizer? Do meu partido, sim, e seria um esforço inglório. Não acreditou que seria possível? Sim, nunca. Sim, eu pensei nessa possibilidade, mas depois me convenceram que não seria muito vantajoso para mim, porque havia de haver insucesso, frustração da minha parte,
e com consequências negativas. Mas portanto, eu já fui ao tribunal uma vez, e ao Tribunal Constitucional, e estou a reunir as condições para voltar, porque todos os documentos, eu escrevo vários documentos à Comissão de Preparação do Congresso e à Comissão de Candidaturas e à Comissão de Auditoria. Eu escrevo vários documentos. Nesta semana, vou enviar uma carta à Comissão Preparatória do 9º Congresso, pedindo igualdade de tratamento em relação à candidatura do camarada João Lourenço. Vou pedir que eu tenha as mesmas condições de poder recolher as assinaturas nas sedes dos comitês provinciais, municipais e comunais, e vou ficar à espera da resposta. Se não me derem, ou se a resposta não for favorável, eu vou aproveitar esse documento para reunir provas de que não houve intenção dos organizadores do Congresso permitirem que a igualdade entre os concorrentes. Portanto, eu me baseio em documentos e estou a reunir todos os documentos, as cópias que eu endereço ao partido para depois impugnar. E eu acho que, desta vez, o Tribunal Constitucional não terá muitas possibilidades de manobra. Não tão evidentes, atualmente são muito mais evidentes. Por exemplo, o presidente João Lourenço manifestou interesse de se candidatar num sábado, dia 11, e a dia 9, e na segunda-feira, dia 11, apresentou 11 mil assinaturas. Isso não faz sentido. E até isso é revelador de falta de inteligência. Portanto, eles até se fossem... Qual é o nome que está a querer chamar ao seu presidente? Pouco inteligente. Não, isso é óbvio. Porque se eu fosse assim, teria dado mais algum tempo para depois apresentar a minha candidatura. Não faz sentido eu anunciar num sábado... A sua e a dos outros pré-candidatos, quer dizer. Sim, exatamente. Porque para alguém receber a ficha, aquele modelo para os camaradas subscreverem a assinatura, é preciso que o pretenso candidato escreva uma carta à sua comissão de candidatura. Diga, por exemplo, eu, Edno Pimentel, membro do MPLA, etc., pretendo... Esse exemplo não foi muito bem dado, não é? É para ser simpático. José Carlos de Almeida. Eu, José Carlos de Almeida, membro do MPLA há mais de 24 anos, sem contar com os meus tempos de militância nas FAPLA, venho manifestar a minha intenção de me candidatar ao presidente do partido. Então, eu entrego a carta e fico à espera da resposta. Depois, a subcomissão de candidatura vem dizer, recebemos a sua carta, enfim, e ficamos à espera que reúna os documentos, enfim, para se candidatar. Então, no dia em que dão a resposta, a subcomissão de candidatura entrega as fichas de candidatura que se chama Declaração de Apoio, um mapa de suporte, o regulamento eleitoral e os estatutos do MPLA. São quatro documentos. Então, como é que o camarada João Lourenço apresenta a sua candidatura num sábado, não é? Num sábado, que até um fim de semana, como é que adquiriu a ficha para reproduzir? Mas não é possível, vamos lá, com o número de militantes que apoia João Lourenço, José Carlos de Almeida conhece melhor o MPLA do que qualquer um aqui nesse estúdio. Não é possível de todo que João Lourenço tivesse conseguido as 11 mil candidaturas neste período que está a ser contestado. Não é possível, mas quem lhe deu? Quem deu ao camarada João Lourenço ou ao camarada João Martins a ficha? Então o que é que acha que aconteceu? Aconteceu o que ele já tinha antes de manifestar a candidatura. Ele já as tinha e foi distribuindo. Quer dizer que ele é um daqueles concorrentes que já estava numa posição de vantagem. É como se nós aqui... Está a dizer que ele não esperou pelo tiro de largada, não esperou pelo apito do árbitro. Não esperou. Ele adquiriu as fichas de forma irregular, foi distribuindo aos militantes, usou as sedes dos comitês provinciais, municipais e comunais, usou os meios materiais, os computadores, as fotocopiadoras, as folhas e recursos humanos para poder realizar esse trabalho. Esse trabalho não foi feito da forma como nós estamos a fazer. Olha, nós não temos acesso aos comitês provinciais, não temos acesso. Mas o que é que acontece? Quando vão para lá, quando José Carlos de Almeida vai para lá, o que é que acontece? Eles dizem que não estão autorizados a fazer isso. Não há orientação nesse sentido. E, portanto, não havendo orientação, portanto, não temos como. Nós não podemos fazer, estar na rua e com as fichas e chamar, senhor, por favor, o senhor é angolano, tem bilhete de identidade, é do MPLA,
tem cartão de militante, não quer assinar a minha ficha de candidatura. Isso não faz sentido. Eu até digo, isso é uma tombice. Isso já não é, isso é uma tombice, porque não faz sentido nós recolhermos nas ruas, nos mercados, enfim, essa é uma estupidez, uma grande estupidez de muitos políticos do MPLA. Era suposto que nas sedes municipais, comunais e provinciais nós recolhêssemos as assinaturas e dissessem, as pessoas que se identificassem com o camarada José Carlos de Almeida ou com o camarada António Venâncio Gino Carneiro, poderão ir, por exemplo, num dia que determinasse, olha, no dia 20 de junho, vai haver uma recolha de assinaturas do camarada José Carlos de Almeida no Comitê Provincial de Luanda ou no Comitê Provincial Comunal de Engombota. Os camaradas que estiverem interessados ou que se identifiquem com as posições do camarada José Carlos podem comparecer com o seu bilhete de identidade e o cartão. É assim. Assim até seria muito mais claro. Porque, mas os fatos estão lá registrados porque há testemunhas. E é o que acontece. Não está a dizer isso para ganhar vantagem em relação ao Gino Carneiro, pois não? Não estou. Por exemplo, eu quero um bom candidato. Por exemplo, eu prefiro engenheiro Venâncio. Se eu não fosse candidato, se eu não fosse pré-candidato, eu preferiria o camarada engenheiro António Venâncio ao João Lourenço e ao Gino Carneiro. Por quê? Uma candidatura de Gino Carneiro é uma candidatura que vai cimentar a falta de coesão, a perseguição. Portanto, há muitos elementos que estão com o camarada Gino Carneiro, que já estiveram com ele, depois o abandonaram e foram em companhia do camarada Fernando da Piedade Dias dos Santos. Infelizmente ele morreu, depois voltaram. São pessoas que estão agastadas com o presidente João Lourenço e a sua equipa de apoio. Portanto, se tivermos uma vitória do camarada Gino Carneiro, vamos ter a novela Perseguição 2 com novos protagonistas. Mas por que diz isso? Não, porque é óbvio, porque há muitos camaradas que foram afastados injustamente, foram maltratados, e essas pessoas estão agastadas, estão zangadas, e é compreensível, porque passaram de determinadas situações desagradáveis. Nós temos grandes figuras do partido, como o camarada, como Dino Matrosse e outras, vou dar exemplo de Dino Matrosse, foram afastadas. Essas são grandes figuras do partido. Não se afastam figuras assim de ânimo leve. Isso cria revolta, e esses indivíduos têm familiares, têm seguidores. Não olha para isso que chama de afastamento como uma espécie de renovação da liderança por uma questão de confiança também? Não olha para isso nessa perspectiva? Não. Nós temos de ter históricos. Eu não posso eliminar a base, as grandes figuras do partido. Isso não faz sentido. Não faz, independentemente dessas pessoas não estarem comigo. Não concordarem com a minha liderança. Nós vivemos em democracia e é natural. E o doutor Paulo Julião não está com... Não apoia João Lourenço, é o que está a dizer? Paulo Julião. Sim. Sim, não apoia, porque ele tinha. É por essa razão que ele tinha sido afastado, porque ele tinha manifestado a intenção de apoiar outra figura que não o camarada João Lourenço. Não é? E soube, não é? Que o presidente João Lourenço o chamou de traidor. Não é? Não sei se é verdade, mas nas redes sociais ouvi isso muito. Sim, exatamente. Mas eu não concordo com a candidatura do camarada Gino Carneiro. Não concordo mesmo, porque eu quero estabilidade no partido. Eu não quero perseguição. Até o camarada Gino Carneiro poderá não perseguir, não ter essa intenção, mas há muitos camaradas que vão tentar se vingar daqueles que estão na equipa do camarada João Lourenço. Então o seu partido é um partido de vingadores, não é? Claro, o meu partido é um partido de vinganças, né? de perseguições, e até o 27 de maio é uma das provas disso. Né? Ainda que, tirando Isabel dos Santos, que disse isso recentemente, há no partido pessoas que José Carlos de Almeida conheça e que também têm estado a manifestar isso mesmo? Sim, muitas, inúmeras pessoas, inúmeros camaradas. Portanto, nós devemos evitar... Mas militantes de base, intermédios... Militantes da base do topo também, sim, não querem. E filhos de grandes figuras do partido, porque eu falo com as pessoas, eu faço campanha, eu peço às pessoas para me seguir, eu converso com as pessoas em restaurantes, enfim, e as pessoas dizem que não querem o João Lourenço. E acredito também que muita gente que vai a determinadas atividades de apoio ao presidente João Lourenço não querem, de facto, a liderança de João Lourenço, porque sabem que é uma liderança de fracasso. Faz sentido José Carlos, não implementar as autarquias? Não faz sentido, e eu já falei com alguns elementos da UNITA, que nós podemos implementar as autarquias de forma gradual. Para mim, é indiferente que por exemplo, a UNITA governe Cacoaco, governo outros municípios. Nós temos de repartir o poder e dar a possibilidade à UNITA, aos outros partidos da oposição, de terem experiência governativa, para que um dia
poderá demorar, enfim, um dia a oposição, os partidos da oposição vão tomar o poder sem experiência governativa. E eu prefiro, como são os países, há autarcas do PSD, há autarcas do PS, enfim, de outros partidos, mas o poder central continua. E Angola poderá se desenvolver havendo eleições autárquicas. Sem poder autárquico, não há qualquer possibilidade de os municípios de desenvolverem, porque os autarcas, os administradores municipais não têm autoridade, não têm competência, não têm independência. Não havendo independência, não há desenvolvimento, porque poderá haver uma grande figura do partido, do Comitê Central, do Bureau Político, e que vai dizer que não se deve fazer isso, não se deve fazer aquilo. Se o MPLA de facto quisesse, falo-ia, porque tem o poder, a maioria parlamentar, e faria se o quisesse. Pelo contrário, o presidente São Lourenço fez uma alteração administrativa, criou novas províncias, criou muitos municípios que não têm dado resposta aos vários problemas do país. Portanto, o presidente João Lourenço é um presidente falhado, um presidente incompetente e falhado. E é por isso, essa razão que me faz, uma das razões que me fazem me candidatar a presidente do MPLA. Eu quero mudança. Portanto, mudança é fazer com que o MPLA esteja sobre os carris. Não é o que está a acontecer agora. Não é o que está a acontecer. Nós temos problemas de mobilidade, problemas na saúde, problemas na educação, problemas até nas telecomunicações. Enfim, disseram que com a Angosat, enfim, as telecomunicações seriam mais baratas. E não. Água para todo, nada. Por amor de Deus. Nós não podemos... Não. Quem apoia o presidente João Lourenço não gosta de... não pensa na sua família, não pensa no seu irmão, no seu amigo que tenha dificuldades, não pensa. Nós temos problemas na comunicação social. Eu sou um indivíduo democrata, eu estudei em Portugal, num país democrático. Como é que os líderes da oposição não têm possibilidade de falar nos meios de comunicação públicos? Isso não faz sentido. Não faz sentido. Enfim, os meios de comunicação social não chamam os candidatos, os pré-candidatos a presidente do MPLA para falarem como a imprensa privada está a fazer, por exemplo, a Rádio Essencial, neste momento. Isso é inaceitável. Portanto, um indivíduo que tenha problema com o presidente João Lourenço e se for afastado, por alguma razão, ele não terá a possibilidade de apresentar a sua versão nos meios de comunicação públicos. Isso não faz sentido. Em Portugal não é assim, em Espanha não é assim. Eu sigo a realidade de Espanha e de Portugal via TVE, via outros canais de televisão português, canais europeus, enfim. Mas isso não faz sentido. Isso são questões básicas, Portanto, não, eu quero mudança, eu quero que um país seja diferente, que as pessoas tenham a oportunidade de apresentar as suas posições, de criticar, de elogiar, se for necessário. Portanto, nós regredimos em termos de direitos, de liberdade de expressão. Também estamos a perder muitas dificuldades, mas há muitas pessoas que estão a assinar, porque eu tenho pastas distribuídas a várias pessoas que vão recolhendo assinaturas. Mas eu creio na possibilidade de haver a abertura para que para os camaradas pretendentes candidatos possam ir às províncias e aos comitês recolher assinatura. Não sendo isso possível, obviamente, o Congresso poderá ser adiado para uma outra altura, em março ou maio, enfim. Isso depende do MPLA. O MPLA não pode querer realizar um Congresso sem que haja a possibilidade dos outros concorrentes poderem obter assinaturas nas sedes do partido. Mas é o que está a acontecer agora. É o que está a acontecer, mas esses indivíduos não são inteligentes, porque o Tribunal Constitucional, obviamente, vai ter de intervir. Não inteligentes ou não, José Carlos de Almeida, o que é facto é que as pessoas não estão. José Carlos está a ter dificuldade de recolher assinaturas, e Gino Carneiro também está a ter a dificuldade que todos nós estamos a ouvir. Portanto, de que forma é que acha que isso vai ajudar-vos a reunir condições para serem de facto candidatos acho que em outubro ou novembro? Sim, dia 25 de outubro. Sim. Não há possibilidade de haver um congresso com um único candidato. Não vai haver essa possibilidade. Eu creio na justiça. Embora tenha havido muitas questões que prejudicam a justiça, eu não acredito que os 11 juízes do Tribunal Constitucional vão pôr em causa a sua respeitabilidade, a sua idoneidade. Portanto, não acredito. Desta vez, porque os factos são tão evidentes. Há juízes, indivíduos do Ministério Público que estão agastados com essa situação. São questões evidentes. Por isso é que eu digo que esses camaradas não são inteligentes. Não são inteligentes. Eu, José Carlos de Almeida, só aceito cargos para os quais eu julgo ser competente.
Se o Presidente da República, por exemplo, me nomear Ministro das Tecnologias, enfim, eu vou dizer que não. Se me nomear para Ministro das Finanças, eu vou declinar o convite. Eu só faço parte, eu só vou a debates em relação aos quais eu tenho conhecimento e domínio. Eu não aceito, eu não sou indivíduo de taxas, eu não sou indivíduo de aparecer na comunicação social só por aparecer. Eu só desempenho atividades para as quais eu acho que sou competente, tenho possibilidade de ter êxito. Esse é o meu princípio, por isso é que eu digo que eu sou competente. Quando diz que vai mesmo candidato? Olha, eu, José Carlos de Almeida, eu sou pensador, sou escritor, ensaísta e poeta, sou educador, sou crítico social, sou ambientalista, sou estudante de línguas e sou xadrezista. Portanto, todas essas minhas facetas serão importantes para a governação do país. Por exemplo, João Lourenço, um xadrezista, não conseguiu dinamizar nem popularizar o xadrez. São várias questões relacionadas com as minhas facetas, com a minha experiência, quer em relação à educação, quer em relação ao ambiente, enfim, que permitirão dizer que eu serei uma grande figura. Outra questão. Eu nunca roubei. Nunca extorqui. Nunca burlei. Nunca fiz sobrefaturação. Desde a minha infância, que eu tenho contato com dinheiro. Eu, no meu rangel, em casa da minha mãe, eu vendia os negócios da minha mãe, vendia quimbombo, capo-roto, doce de coco, doce de jenguba, sempre tive contato com dinheiro. Bebia um pouco do capo-roto também? Não, eu nunca bebi. Nem quimbombo também? Não. Mas já bebi uma vez. Não gosta? Não gosto, okay. Sim. E eu nunca desviei dinheiro da minha mãe para ir levar aos meus amigos, para demonstrar que eu tenho dinheiro, nunca fiz isso. Nunca pedi dinheiro à minha mãe, não era necessário. A minha mãe fazia lanches para mim. Nunca fui um indivíduo muito ligado aos bens materiais. Os meus amigos são pessoas simples, não são pessoas muito associadas. Eu não escolho amigos com base no dinheiro, ou na fama, ou nos bens materiais. Eu sou uma pessoa que não pensa ser rica. Eu quero ter dinheiro suficiente para eu viver. Por exemplo, se eu for presidente de Angola, eu terei vitaliciamente as condições de presidente da República. Terei casa, terei carro, terei empregados, terei viagem. Vai declinar? Sim. Então, o que é que me fará desviar dinheiro? Para quê? Para depois as pessoas agredirem, falarem mal dos meus filhos. Eu tenho sobre a responsabilidade o nome da minha família, de Almeida. Eu quero que de Almeida seja um nome de grande relevância no país. Eu não quero... por exemplo, o que é que me interessa ter, por exemplo, 30 milhões de dólares? Eu, quando for presidente da República, eu não terei condições de gastar 30 milhões de dólares. Vou gastar como? Então, por que razão é que eu quererei ter esse dinheiro todo? E depois, as pessoas não sabem. Eu sou escritor, tenho obras interessantes. Eu tenho uma obra intitulada Teoria da Leitura, que é o único livro no mundo, sobre o mundo da leitura. Esse livro pode ser traduzível. Isso é que traz valorização de um povo. Por exemplo, há povos que são aceitos em determinados países por causa da educação, por causa do nível de conhecimento e por causa da postura dos seus cidadãos. Está a ver? Nós, por exemplo, já tivemos, nós angolanos, já tivemos complexos em relação aos congoleses, então zairenses. Por quê? Não era por causa era por causa do comportamentos negativos que eles tinham. Negativos ou se calhar por terem uma cultura diferente? Não era uma questão cultural. Era uma questão comportamental. Não é? E nós vemos os mercados que nós temos. Nós não éramos assim. Não é uma cultura isso. Não faz parte da cultura do povo congolês. Não, do povo congolês, mas não é do povo angolano. Não, mas está a dizer que do ponto de vista comportamental eles tinham um desvio. Sim. Não será que enquadraríamos isso, ou devêssemos enquadrar isso naquilo que é a cultura de um determinado povo? Não, é a cultura deles, que não coincide com a nossa, por isso é que... Mas essa coincidência leva para que nós rotulemos o povo congolês, na altura zairense, como era mal comportado? Sim, é o que se dizia. Okay. Estou a dizer aquilo, sim. Eu espero que os congoleses, enfim, ou então zairenses, eu já não confundam. É o que se dizia, é que nós dizíamos. Por exemplo, se casasses com a tua filha, casasses com um zairense, enfim, as pessoas não gostavam muito, porque em função do comportamento, mas nem todos os zairenses tinham a mesma postura. Eu vivia no Rangel com famílias e lidavam muito bem. E depois as pessoas me conhecem, eu sou uma QC. Eu frequentava o Palanca, eu ia ao Palanca. Eu lidava com amigos o Palanca, o Dongala e outros, o Papi. Desta vez, o facto do presidente João Lourenço não reunir requisitos estatutários para ser presidente do partido. Para ser presidente do partido... Mas não reúne? Não. O artigo 116
tem várias linhas em relação à linha política do partido, em relação à honestidade, em relação a vários aspectos. Quanto à linha política do partido, como diz, em que ponto é que o João Lourenço não reúne condições? O João Lourenço desviou-se da linha. O MPLA é um partido social, democrático. Mas então, isso é uma avaliação subjetiva que está a fazer. Do ponto de vista objetivo, olhando, factos, então, olhando para aquilo que são os estatutos, do partido, o que é que aponta objetivamente como sendo um requisito que João Lourenço não reúne neste momento? A falta de liberdade de expressão. Um deles. Enfim, mas o que é que acontece? Não pode falar dentro do partido, ou em Angola não se pode falar? Em Angola, muitos militantes, muitos indivíduos não têm acesso à liberdade, não têm acesso à imprensa pública e não podem abordar, por exemplo, os generais. Mas isto constitui violação aos estatutos do MPLA? Sim, violação por falta de liberdade. Esse artigo 111, eu peço que depois consulte, vai ver determinadas alíneas que foram desrespeitadas. Há um aspecto da honestidade. Então, o presidente João Lourenço, na sua biografia, não mencionou o facto de ser historiador. Em que universidade é que ele estudou? Eu estudei na Universidade Autônoma de Lisboa, Luís de Camões. Qualquer indivíduo pode lá ir. Mas o camarada João Lourenço, em que universidade estudou? Então, um indivíduo que não andou numa universidade, como é que vai consegue provar isso, que João Lourenço não tem frequência universitária? Claro que não, porque seus contemporâneos dizem. Eu tenho pessoas que estudaram o tempo em que ele estudou na ex-União Soviética. Ele estudou, façamos um desafio ao presidente João Lourenço para dizer em que universidade estudou. E se o seu certificado tem reconhecimento do INARES. Não tem. Portanto, não se pode banalizar os títulos acadêmicos. Não se pode aceitar isso. Isso é uma grande desonestidade. Como é que nós vamos aceitar um indivíduo que não é médico? É a mesma coisa que um indivíduo que não é médico dizer que é médico. É o que o camarada João Lourenço fez. Que tipo não tem havido responsabilização ao facto aos falsos médicos? Tem havido. Então, em relação ao camarada João Lourenço, também deve haver uma responsabilização. E uma delas é o afastamento do cargo do presidente do partido, a impossibilidade dele voltar a exercer o cargo de presidente do partido. Não podemos banalizar o ensino. Evidentemente, o ensino é algo sério. É algo mudanças sério. É que iria levar a cabo para melhorar o seu partido? Bom, as mudanças, é isso que eu estava a explicar. Comunicação. Deve haver mais comunicação entre os membros do MPLA. Para mim, em todas as sedes de comitês provinciais, deverá haver um livro não digo de reclamações, prefiro dizer livro de declarações, em que os militantes do MPLA e outras pessoas vão apresentar as sugestões, conselhos, críticas, enfim, e depois os membros do Bureau Político de acompanhamento de determinadas províncias vão poder ter acesso, de tal forma que vamos saber quais são as dificuldades da governação de um determinado governador provincial. Isso vai acontecer também nos comitês municipais e nos comitês comunais. De tal forma que eu chego, eu tenho conhecimento de algum problema, fica lá registado, porque se eu escrever uma carta, depois alguém vai pegar na carta, não vai dar a alguém para analisar. Vai ficar lá registado que o governador X fez isto, fez aquilo, ao primeiro secretário fez isto, fez aquilo, há determinados problemas. Portanto, esta seria uma mudança. Essa é uma mudança. Vamos valorizar a nossa base de dados. Nós temos uma base de dados que não é levada muito assim em consideração. Devemos saber a movimentação dos militantes do partido, se saiu da província da Huila, quais são as funções que exerceu. Vai estar tudo isso registado, se já foi governador, se já foi governante, enfim, as habilitações académicas, de tal forma que não vamos poder saber quem está no AMBO, enfim, se tiver acesso à base de dados, poderá saber, por exemplo, algo relacionado com o camarada José Carlos de Almeida, ou com o camarada António Venâncio, com o camarada João Lourenço, enfim, isso será muito importante. E vamos regularmente emitir cartões de militante. Em todas as atividades, os camaradas deverão emitir os seus cartões de militante. Proponho alteração da denominação do MPLA. O MPLA tem uma marca, que é mesmo MPLA, MPLA. Mas, ao invés de ser Movimento Popular
de Libertação de Angola. Até porque já não se usa isso. Sim. Já não se faz esse desdobramento. Sim. Não é? E passará, mas vamos continuar. MPLA, Movimento Progressista Liberal de Angola. A alternativa é MPLA, Movimento Político Liberal de Angola. Mas isso não contrariaria aquilo que é a ideologia do próprio partido? Porque existe uma base originária que sustenta aquilo que é o partido hoje. Sim. A mudança, por exemplo, desta denominação não alteraria também aquilo que é a ideologia do próprio partido? Não. Isto está muito assente com... O MPLA assume-se como um partido liberal? Sim, tem de ser liberal nos novos tempos. Não, mas agora... Não, nós temos que... O MPLA, como Movimento Popular de Libertação, já assumiu, já cumpriu a sua tarefa, que é libertar Angola e concedeu a independência ao povo angolano. Nós estamos já acima do primeiro quartel do século XXI e, portanto, temos que ser um partido moderno, um partido consentâneo com os novos tempos. E, portanto, o MPLA ainda não é um partido moderno? Não é. Não. Com esse tipo de mentalidade que não é democrática, como é que vamos dizer que é um partido moderno? Não é. É um partido que tem muito nepotismo, tem muitos aspectos negativos, não pode dizer que é um partido que está muito ligado às exigências dos tempos atuais. Não deveria haver segundo mandato do presidente João Lourenço. Por exemplo, o presidente João Lourenço conduziu mal a luta contra a corrupção. Como é que um presidente da República recebe viaturas? Não. Se eu fosse mas foi a justiça que fez, não? Não. Porque ele permitiu que isso acontecesse. Mas cabe a ele permitir ou não? Não, porque ele faria o seguinte. Se alguém tivesse uma viatura, por exemplo, o camarada ficaria com a sua viatura, que foi adquirida com dinheiro dos Estados. Imaginemos que seja uma viatura que valha $50 mil. Então, ele fica com a viatura e pagaria $50 mil a prestações. O Estado ganharia, recuperaria o dinheiro, claro, num período de 20 anos. Isso não estaria a alimentar que mais gente fizesse isso, porque saberiam que no final do dia era só depois... Não. Isso seria em relação às pessoas que tinham cometido crimes econômicos. Okay. Por exemplo, imagina, aqui tem um prédio diante dessa estação de rádio, outros edifícios novos. Alguém que tenha utilizado o dinheiro público para construir um imóvel. Imaginemos que um imóvel custe $10 milhões. O que o governo faria? O indivíduo ficaria com o edifício, com o imóvel, e em 10 ou 30 anos pagaria o valor do imóvel. Se calhar até morreria, não é? E os seus herdeiros pagariam esse valor. E, portanto, não haveria grandes problemas, porque quem constrói um imóvel tem afeto e tem melhor capacidade de preservar esse imóvel. Portanto, o indivíduo com imóvel até porque esses imóveis, posso dizer, foram construídos e facilitaram a imagem, o desenvolvimento imobiliário do país. Portanto, esse indivíduo fica com imóvel. Chamaria isso de combate à corrupção, José Carlos? Seria o combate à corrupção, porque ele teria de pagar. Não seria uma entrega a custo zero. Ele teria de pagar o valor. Continuaria com seus empregados. Pagaria a segurança social. E não teríamos muitos despedimentos, problemas de desemprego. Imaginemos se todos esses edifícios fossem ocupados por essas pessoas. Eles teriam de pagar. Enfim, e o Estado havia de recuperar a longo prazo. Na prática, seria como se fosse um empréstimo do Estado. Da mesma forma que o Estado vai ter de usar o dinheiro para financiar, a título de financiar determinados empresários, quer no setor agrícola, quer no setor da indústria transformadora, para desenvolver o país. Isso, quer em relação à educação, enfim, muitas crianças fora do sistema de ensino. Portanto, não se pode aceitar isso. Falta de humanização nos hospitais, problemas de mobilidade. As pessoas são transportadas como se fossem animais, nesses carros de 3 rodas, enfim, e depois aos solavancos, por causa dos buracos. Enfim, tantos problemas. E depois, a moda de construirmos passeios com 80 centímetros de largura. Isso não faz sentido. Isso quer dizer que se dois trãozinhos estiverem acompanhados, um tem de andar à frente. Tem tido a oportunidade de falar com o presidente João Lourenço do partido quando estão em reuniões? Não, nunca tive. Eu já escrevi, pedi-lhe uma audiência, mas não consegue chegar a ser próximo dele quando estão reunidos no partido? Não, a última vez que eu nunca tive reuniões do partido na presença dele, salvo no comício
enfim, o comício de uma memória no dia 13 de dezembro, em que ele, na qualidade de presidente, um presidente indisciplinado, insultou o camarada Higino Carneiro, o camarada Nandô, e outras pessoas chamando de velhos, cansados, enfim, e dizendo que as candidaturas é um barulho, enfim. Portanto, aquilo deixou desagradado muita gente que estava lá. E eu posso dizer isso com certeza, porque vi, as pessoas ficaram muito zangadas. Já tem até que quem pusesse um xoxo. Imagine que João Lourenço vença e convide José Carlos de Almeida para ocupar algum posto no partido. Imagine como secretário de informação ou secretário de informação já aceito, porque eu gosto de jornalismo, eu aceito. Com isso que diz, mesmo com os 2 cartões vermelhos que o atribui neste momento, aceitaria receber um cargo desses? Se ele fosse eleito presidente do MPLA novamente? Não tem como fazer parte do governo porque eu não sou taxista, não faz parte, não tem como eu fazer parte, porque eu acho o presidente João Lourenço incompetente. Então como é que um indivíduo incompetente a partida vai ser meu chefe? Não tem como, eu não estou na política para assumir um cargo, eu sou um militante abnegado. Não estou na política para ser ministro disto, ministro daquilo, não, eu estou para dar o meu contributo, quer intelectual, quer comportamental, tudo aquilo que tem a ver comigo, a minha experiência, o meu pensamento, eu sempre escrevi. E, portanto, não para fazer parte de um governo do presidente João Lourenço que não tenha, que eu sei que a partida não vai trazer sucessos para os membros do MPLA e para cidadãos angolanos. Não há essa hipótese, não há hipótese. E se eu um dia aceitar, vou perder a credibilidade. Eu sou um indivíduo coerente. Camaradas do MPLA, nós estamos num processo eleitoral que começou com o anúncio das multicandidaturas. Se nós estamos abertos, de facto, a multicandidaturas, temos que ser democratas. Ninguém poderá ser responsabilizado por apoiar, por subscrever a assinatura de qualquer militante do MPLA que tem intenção de ser presidente do partido. Portanto, acolhem os camaradas pertencentes candidatos e as suas respectivas equipas. E gostava de dizer aos membros do partido que se o camarada João Lourenço for o presidente do partido, nós vamos sofrer uma grande derrota ou vamos ter resultados eleitorais não significativos e vamos afastar muitos camaradas da Assembleia Nacional. Portanto, teremos grandes dificuldades. É importante que estejamos coesos, que analisamos, que não sejamos egoístas, pensando apenas no nosso bem-estar enquanto membro do Bureau Político ou do Comitê Central, até porque o Comitê Central será reduzido, haverá uma redução de 100 militantes e, portanto, você mesmo que apoia a candidatura do camarada João Lourenço poderá ser afastado. Nós queremos candidatos que sejam coesos, que sejam mais-valia para o partido. E o camarada João Lourenço não é uma mais-valia para o partido. Eu considero-me uma mais-valia para o partido, quer do ponto de vista em relação às minhas pretensões, as minhas ideias, os meus projetos e a minha figura pessoal, como cidadão, como docente, como educador. Eu sou educador de todos os dias, educo as pessoas e também sou um mobilizador. Eu creio que não há alguém que mobilize mais militantes do que eu. Porque eu convido as pessoas para me seguirem no Facebook. O meu Facebook é José Carlos de Almeida e eu uso uma fotografia de gravata vermelha. E sendo mobilizador, eu contribuo muito para que o MPLA continue no poder. Pois bem, já fez a sua. O que você achou da abordagem do pré-candidato do MPLA? Suas afirmações e desejos. Será que terá a sua candidatura concluída e aceite pelo partido? Deixe a tua opinião. Partilhe e se inscreva no nosso canal.